Olá, eu sou o Budói, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estamos com Kate Zunino, executiva de TI da Craft, né? Seja bem-vinda. Oi, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Kate, tenho 30 anos de experiência em tecnologia, sou apaixonada por pessoas, tecnologia e processos. Meu propósito é construir pontes entre os negócios através de tecnologia. Agora também eu estou colocando o pezinho ali em educação, estou apaixonada pelo tema e hoje a gente vai conversar muito sobre tudo isso. E o mais importante de tudo, eu sou mãe da Laura e da Helena. Kate, hoje o nosso assunto aqui ele é um assunto que certamente ele vai gerar muitos outros episódios, né? Hoje vamos falar de transformação digital, vamos falar de transformação cultural, né? O assunto específico sobre hacks, né? O que são esses hacks, né? Porque a gente conversou um pouco fora do ar, né? São pequenas ações que você faz de forma isolada, não global, até para poder ter uma intensidade regulada ali, e você começa a estimular, começa a organizar esses estímulos através de recompensas, métricas diferentes, como que você vai fazendo essa transformação. E mais importante, como todo projeto de transformação cultural, como todo projeto estruturante, você tem como maior desafio não é cumprir prazo, não são entregáveis. O maior desafio é convencer as pessoas que elas vão ganhar alguma coisa com aquilo. Convencer as pessoas que, por mais que elas não estejam vendo agora, né, elas depois vão estar tendo ganhos e recompensas com isso. O trabalho delas vai ficar mais fácil, né, elas vão atingir novos patamares de performance, enfim. Tem várias coisas que a gente consegue articulando, né? Quando você propôs esse tema, eu achei um tema incrível, assim, porque é o que eu vejo que a maioria das empresas estão passando por isso, né? Um pouco fora do ar, a gente falou que é fácil você chegar ali e criar uma persona, né? Traçar um perfil de uma pessoa meio vanilla, né? Uma pessoa que, tipo, pessoa bom caráter, pessoa que vai fazer os entregáveis mais rápido, pessoas que vão estar buscando serem autodidatas, estudarem mais, ou seja, um monte de características bem chamar de vanilla, né? Mas o desafio, eu acho que é você conseguir nessa persona que você está desenhando, nesse perfil que você está traçando, colocar predicados e características que realmente têm a ver com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu planejamento estratégico e com a empresa que você quer no futuro, quando você pensa nisso. E eu acho que aí tem um grande desafio, né? Muito desafio porque as pessoas têm uma tendência a se apegarem, né? Como a gente fala, quem mexeu no meu queijo, né? As pessoas têm uma tendência a se apegar ao as is, né? Então, tipo, time que está ganhando não se mexe. Né? E você tem sim que convencer as pessoas que esses passos, que essa transformação, que elas vão ter ganhos com isso. E aí volto a repetir, acho que é o maior desafio é gerar esse engajamento, é conseguir fazer com que as pessoas sejam convencidas de que elas estão fazendo isso para que estabeleçam novos patamares, que a vida melhore. Né? Faz sentido? Faz muito sentido. Bom, quando a gente fala de cultura é um conjunto de hábitos e comportamentos que a gente acredita que funcionam, né? Que funcionam bem, que fazem a empresa acontecer. E quando a gente está no processo de transformação, a gente acaba identificando dois modos que estão rodando dentro da empresa, né? O modo de continuar fazendo a mesma coisa porque ela funciona, né? E o modo transformacional, onde a gente vai convidar essas pessoas para passarem por um processo de mudança. Mas aí, voltando um pouquinho ainda, quando a gente fala de mudança e transformação, tem uma diferença aí. Na mudança, eu consigo planejar os próximos passos, né? Então, eu vou mudar de uma casa para outra. Legal. Eu vou, então, fazer uma lista de itens que eu vou empacotar, eu vou contratar um caminhão, eu vou fazer um plano. Agora, eu vou casar. Eu posso fazer todos os planos. Mas eu não sei como é que vai ser o dia 1 com meu marido. Eu vou descobrir lá, na prática. Por mais que eu escreva um tratado com ele, eu vou passar por essa jornada de transformação. Então, quando a gente convida as pessoas para a transformação, a gente tem que fazer esse convite de uma forma que seja acolhedora, que não tire a dignidade das pessoas. Então, o que eles estão fazendo até ali, a jornada até ali, ela é muito válida, ela tem muito aprendizado. Então, a ideia é a gente realmente trazer esse aprendizado e somar com esse processo de transformação. E aí a gente entra um pouquinho nessa história, né? Mas o que é essa persona? O que é esse transformacional? Primeiro, eu preciso saber por quê
eu estou fazendo a mudança na organização. A gente precisa encontrar o nosso porquê. Então, entender os motivos pelos quais você está naquele processo, você vai entrar naquela jornada, é tão essencial como chegar no que e no como, e no para quem e no para quê. Então, toda essa jornada de descoberta, ela é essencial que seja compartilhada com a organização, porque mesmo tendo todo aquele medo inicial, você entendendo os motivos, já é um primeiro passo para você entrar nessa dança. Quando você fala entre a mudança e a transformação, né, acho muito interessante, porque eu interpreto, né, que você está falando basicamente da carga de incerteza que você carrega, né? Então a transformação, ela tem uma carga de incerteza muito maior que a mudança, né? A mudança, sim, você tem incertezas, mas talvez estejam mais sob gestão, né? Os fatores ambientais estão ali mais traçados e etc. Então você consegue planejar melhor num cronograma, uma linha do tempo, né? E aí você coloca a transformação como algo que tem uma carga muito maior de incertezas, né? Então você acaba planejando num curto espaço de tempo, porque você não tem uma visão, né, a longo prazo, a médio prazo, e isso que você disse, os fatores ambientais carregam muito, então você tem que tratar essas incertezas. E aí começa, falando de hack mental, né, as pessoas entenderem que a incerteza faz parte, que o errar faz parte, que o errar faz parte do aprendizado, né? Então, muitas pessoas têm muito medo dessa incerteza, né? Acho que porque a incerteza, aí faz parte da cultura, né? A incerteza é vista como risco, né? E não como oportunidade. E, na verdade, a incerteza é uma janela para você construir futuros possíveis. Então, você tem uma oportunidade de criar novas formas de lidar com aquelas incertezas quando você aceita que elas existem e se prepara para elas. Então, essa eu acho que é a diferença que normalmente a gente encontra nas culturas e às vezes é tão difícil. Por isso que as pessoas acabam tendo tanto medo dia adiante. Então, é um convite também para olhar essa incerteza como oportunidade. Sim. Falando em cultura mesmo, como você está puxando, né? A gente estudou o tempo todo, como a gente vive falando isso em eventos, né? Para dar a resposta mais rápida, a resposta mais certa, mais precisa, né? No menor tempo, né? A mais rápida. E quando a gente aceita essas inseguranças, essas incertezas, quando a gente aceita que o errar faz parte, muita gente ainda entende que, tá, então eu estou dizendo que eu estou aceitando que eu não seja competente o suficiente, né? Então, colocar essas práticas de testar hipótese, etc., para dentro do seu arcabouço, para dentro da sua mochila ali, ela faz parte. E faz com que você entenda que dentro das suas competências está sim trabalhar com as frustrações, trabalhar com o resultado nem sempre positivo das coisas, né? Um tempo atrás eu tive a oportunidade de organizar uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? E o maior problema e desafio que eu tive foi convencer as pessoas que mesmo depois de 2, 3, 4 meses testando uma hipótese, o resultado é que ela não funciona. E vamos comemorar que chegamos ao resultado que ela não funciona, né? Mas era muito difícil as pessoas atingirem um resultado que ela não funciona, porque elas vão acumulando expectativas. E poder trabalhar essa expectativa para que a pessoa entenda que o resultado daquilo pode ser que não funciona, né? Esse é o resultado. O resultado pode ser um insucesso. Não, o sucesso é que você descobriu que aquilo não funciona, que aquilo não funcionou. Mas realmente é algo que precisa começar muito básico, né? Muito basilar, assim, tipo o mindset, né? Mas acho que ao contrário do que as organizações acreditam, né, que para você inovar ou para você experimentar você precisa alocar muitos recursos, a verdade é que você pode começar pequeno. Você pode começar com uma hipótese, testar essa hipótese e conforme essa hipótese vai sendo validada, você pode aí sim colocar mais recursos e fazer mais investimentos. E, na verdade, eu vejo muito hoje as organizações que crescem de uma forma exponencial olhando por esse lugar, onde a experimentação ela ganha priorização, onde o que foi experimentado sim pode ser agora escalado. E não o contrário, né? As ideias não vêm de um board que está em algum lugar tendo ideias iluminadas. Não, ela vem de experimentos que foram comprovados e que podem trazer para a gente, então, embasamento para eu poder escalar.
Eu acho que é um dos hacks importantes para ser feito de experimentação. E a experimentação, muitas vezes, ela não precisa envolver grandes... a gente sempre imagina, né? Vai envolver tecnologia, vou ter que envolver vários times. Não, ela pode começar muito pequena, começar por você e começar dentro do seu ciclo, em pequenas coisas do seu dia a dia. Sim, sim. Ela pode ser uma mudança de comportamento. Então, não vai envolver nada técnico, não vai envolver barramentos de APIs, não vai envolver dashboards. É uma mudança comportamental, algo que você faz a partir do seu dia a dia, né? Procurar oportunidades de melhoria, pensar que quando você pegar, por exemplo, me colocando no lugar de um desenvolvedor, né? Se eu pego um código-fonte, eu preciso entregar ele melhor do que quando eu peguei, eu preciso fazer, né, um deploy de uma aplicação melhor do que ela estava. Então, é uma questão comportamental, é uma questão de, cara, eu preciso fazer melhor, né? Quase como você passar, por exemplo, ver um lixo solto, por exemplo, e colocar ele na lixeira. Mas aí eu acho que entra a questão da autonomia, né? Muitas vezes a gente espera que alguém nos conte o que tem que ser feito, né? Que venha de algum lugar essa informação, ou que o meu chefe, ou que o meu gestor, ou que a direção. Todos nós temos um perímetro de autonomia no nosso trabalho. A gente tem, na nossa cadeira, a gente tem autonomia para uma série de atividades. Essas atividades podem ser hackeadas. Essas atividades podem ser transformadas, podem ser experimentadas formas novas de fazer, de tornar aquele seu dia a dia mais prático, mais simplificado. A gente tem uma tendência a adicionar atividades, né? Porque é natural, você, né, vou adicionar mais uma etapa, vou fazer mais um check. Muitas vezes você está sendo cobrado por isso. O segredo aí está em simplificar, em subtrair atividades, né? Em tentar olhar de novo com o olhar de estranhamento por aquela sua atividade. Agora você acabou de chegar, você acabou de sentar nessa cadeira, olhe para ela como se fosse seu primeiro dia novamente e veja o que na sua rotina não está mais fazendo sentido. Essas atividades podem ser subtraídas. E aí aproveite para perguntar para o seu cliente também que atividades que você entrega para ele que não estão mais fazendo sentido. Porque pode ser uma oportunidade, principalmente se as duas baterem, de você eliminá-la. Então, você tem muitas oportunidades no seu dia que podem ser aproveitadas dentro do seu perímetro, sem necessitar que venha algo de fora para mudar isso. Sim. Você falou de autonomia, né? Eu costumo dizer que em linhas gerais, a autonomia ela acaba sendo inversamente proporcional à quantidade de pessoas para que você responde na companhia. Né? Então, para quanto menos pessoas você responde, você precisa prestar contas, você precisa seguir orientações, maior autonomia você tem. Né? A autoridade, normalmente, ela é proporcional, em linhas gerais, a quantas pessoas respondem para você. Né? E trabalhar esse equilíbrio, essa harmonia, de conseguir forçar talvez um pouco o limite dessa autonomia e autoridade, ajuda com que você também tenha um time mais proativo, um time que se apresente mais, né? Todo executivo sabe que é melhor ter um louco que você precisa segurar do que alguém que você precisa ficar empurrando, né? Com certeza. Então, eu acho que são questões comportamentais que pequenas e estimuladas, né? Você consegue ir fazendo, como você vai falar bastante aqui, esses hacks, né? Acho que é do que você comentou também, né? Dessas pequenas coisas, né? Então, você comentou, sente na cadeira e lembre como foi o seu primeiro dia e pense de novo, e agora? Como se fosse o primeiro dia, né? Também é interessante você sentar na cadeira e pensar, essa ação que eu estou fazendo, essa tarefa que eu estou fazendo, eu já fiz ela uma vez, eu já fiz ela 2 vezes, eu estou fazendo a 3ª vez. Será que eu preciso? Será que eu não consigo automatizar ela ou pensar de uma maneira com que ela seja mais eficiente? Né? Então, de novo, é uma questão de estimular as pessoas. Né? Porque a gente está acostumado, ou a maioria das organizações estão acostumadas a colocar a pessoa para fazer, né? Aquela rat race ali, né? Aquela corridinha de rato, né? Então pequenas mudanças comportamentais também. Eu vou aproveitar então para te contar de um hack que a gente está fazendo agora na organização que tem tudo a ver com isso, que é o sentar na sua cadeira, olhar aquilo que você está fazendo e entender o que está repetido e o que faz sentido ou não faz sentido. No início do ano passado, a gente foi desafiado a acelerar a transformação digital. E aí a gente chegou num ponto que falou, gente, mas para acelerar a transformação, tecnologia, eu consigo colocar mais recursos, consigo organizar de uma forma diferente, mas como é que eu faço para trazer todas as pessoas para que a gente possa correr juntos? Porque não adianta a tecnologia estar lá na frente fazendo a tal da transformação e as pessoas ainda estarem lá atrás tentando se adaptar àquelas entregas que a gente está fazendo em série.
A gente criou, então, um programa que se chama Ideatom, que é um programa de proficiência digital e cognitiva, onde a gente quer está explorando novas tecnologias, está trazendo conteúdo sobre tecnologia e aplicabilidade nos processos. Então, eles estão aprendendo sobre IA, sobre RPA e entendendo como desenvolver o pensamento sistêmico, o pensamento holístico, a criatividade para aplicar esses conhecimentos novos que eles estão tendo. Agora a gente está na terceira fase desse processo, então a gente teve a primeira fase que foi empoderamento em tecnologia, a segunda fase empoderamento cognitivo em processos, e agora a terceira fase que é a de ideias, onde eles idearam. A gente teve 200 pessoas que participaram, e 100% dos encontros, e agora a gente tem 84 ideias para trazer mais produtividade e simplificação para o nosso trabalho, para o nosso ambiente. Ideias que conectam tecnologia, ideias que conectam pessoas, processos, melhoram a vida do cliente. Então, eles aprenderam sobre mapa de empatia, sobre causa raiz, sobre PDCA. E agora a gente consegue ter informações suficientes para realmente fazer transformações nesses pontos de dor que estão doendo quando ele está lá sentado no dia a dia. E que nosso objetivo é trazer 3.000 horas de produtividade no final dessa jornada. Então, é a nossa grande cereja de hack desse ano. Ah, é legal. E você claramente mostra que essa mudança comportamental das pessoas que estão passando nesse Ideatom, né? Você está formando ali líderes, formadores de opinião, multiplicadores, né? E aí você está conseguindo ainda investir esse tempo, capacitar essas pessoas, trazer essas ferramentas para aqueles que vão conseguir engajar mais, né? Vão conseguir motivar mais os outros, vão realmente ajudar a acelerar trazer mais intensidade para o processo, né? Isso mesmo. Para mim, a gente fala em 3.000 horas de produtividade, né? A gente vai fazer um hackathon no final, onde a gente vai materializar isso, mas esse não é o maior ganho. O maior ganho é a transformação das pessoas, o engajamento, ver elas falando de tecnologia, falando de processos como algo que elas fazem parte, e não mais algo que está acontecendo numa outra área e vai chegar um dia na vida delas. Então, esse, para mim, é a maior riqueza que a gente entrega nesse processo. Legal. E as pessoas, vocês trouxeram elas, foram contratadas já com este plano? Vocês fizeram capacitações internas, pegaram voluntários? Como que foi dentro da organização? Bom, como é que foi essa história, né? Eu não tinha verba, gente. Que hackear é isso, tá? É não ter verba. Acho que é bem importante a gente falar. Já é o primeiro ponto. Vamos aterrissar, né? Vamos aterrissar aqui, porque não tem verba para hackear. O hack, ele precisa ser emocional, né? Então, ele precisa conectar uma dor, ele precisa entregar, né, algo que conecte ao emocional, ele precisa ser curto, né, precisa ser rápido, ele tem baixo esforço e ele tem alto impacto. Então, esse é o conjunto que você tem que formar aí para fazer um hack. Uma das coisas que a gente considerou mega importante para fazer esse hack foi convidar todos. Então, todos foram convidados, toda a empresa foi convidada a participar. A gente conseguiu uma janela com os gestores, uma janela que era ali onde no dia as pessoas têm um tempo maior disponível. Então, a gente fez esse combinado com os gestores e a gente convidou para participar dos eventos nossos parceiros de negócio, como a Taken, como outros parceiros, para falarem sobre tecnologias. Então, todas as terças, a gente se reunia com toda a empresa, convidando a todos para falar sobre tecnologia, uma das tecnologias, e nas quintas a gente criou grupos de estudo opcionais, onde as pessoas podiam participar para discutir como aplicamos essa tecnologia dentro da organização. Então, a gente falou de mercado, falou de fora, nas terças, e nas quintas-feiras a gente falava da nossa vida dentro. E sempre com uma dinâmica para envolver todo mundo, com pequenos prêmios, que era o que a gente tinha ali disponível no momento. Então foi assim que a gente começou toda essa história. Depois disso, a gente entrou nessa fase de processos, que foi uma fase onde a gente usou os nossos conhecimentos também de processos, todas as nossas técnicas de inovação para compartilhar com a empresa. E agora, por fim, a gente está nessa jornada de idear, de chegar nas ideias. Nessa jornada toda, o nosso propósito nunca foi mudar as pessoas ou fazer mas sim convidá-las para essa jornada de transformação, mostrar para elas que elas também fazem parte, que elas também são parte desse todo. Eu acho que esse foi a grande diferença. Essa semana ainda eu tive feedbacks fantásticos sobre isso.
de pessoas trazendo informações sobre como o dia a dia delas já mudou em relação ao trabalho delas, como elas passaram a identificar a causa raiz, como elas passaram a usar o mapa de empatia. Então, essas ferramentas que a gente propôs já estão sendo aplicadas no dia a dia, e esse, para mim, é o florescer da organização. Outro 2 hacks que eu acho super importante na parte de gestão de pessoas, que eu trabalho muito com o meu time, você é dono da sua carreira, não a empresa, e você é dono do seu feedback. Você dá e recebe feedback. Não precisa ninguém te dizer. Sim. O feedback é para a vida. O feedback, assim como eu vou chamar de one-on-one também, que tem o feedback, ele faz parte do one-on-one, né? Eu sempre digo, cara, ele é uma agenda do liderado. Ele é uma agenda do liderado, porque faz parte do liderado enquanto autogestão, chama de auto-organização, inclusive, né? Ele buscar isso e fazer essa troca. Porque se eu chego para ele e eu busco ele para fazer essa reunião e eu direciono, acaba se tornando um comunicado. Acaba se tornando uma coisa que podia ser um e-mail. Né? Agora, se ele, né, mesmo que a gente tenha agenda fixa, mas ele propõe as pautas, então, por exemplo, tenho liderados que vêm e falam, o Vitali, ele vem e começa a falar da vida, e a gente vai falando sobre as dificuldades que estão acontecendo, não sei o quê, e eu peço muito orientação do Vitali em vários aspectos também, e eu tenho liderados que vêm para falar de problema de projeto. E eu, particularmente, acho que problema de projeto você pode falar em qualquer momento, não tem que esperar essa agenda para problema de projeto. Mas é uma agenda do liderado. Outro hack que eu acho que é válido é o Open Doors, que é você reservar um tempo na agenda para qualquer pessoa do seu time, para que não seja essa coisa, porque às vezes tem um gestor já lá que está respondendo por aquele time não vê acesso a você, não vê como chegar, né, até você, às vezes, para discutir um tema que está de carreira, ou pessoal, ou qualquer coisa que ele queira falar. Sim. E essa oportunidade de abrir, façam o que vocês quiserem com a minha agenda, vocês têm 2 horas na semana para determinar qual vai ser a minha agenda. Isso, para mim, trouxe muita fluidez, permitiu que as pessoas trouxessem mais vida para o trabalho. Sim. E, para mim, isso é essencial, porque está tudo conectado. Eu vejo o plano de carreira muito como um mapa de metrô. Uma jornada profissional como um mapa de metrô. Você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, você sabe quais estações você precisa passar, e o mais importante, onde você muda de linha. Né? Porque dependendo de onde você quer chegar, você vai ter que mudar de linha. Você vai ter que sair em algum momento e flertar mais numa linha de agilidade, flertar mais numa linha de design. Você vai ter que começar a saber em que momento você troca de linha. Né? E aí eu lembro, na engineering também, né? Eu lembro do pessoal me chamar para falar do plano de carreira. E eu, na correria, peguei e falei assim para a pessoa, tipo, cara, deixa eu só entender aqui. Na sua jornada profissional que você quer me mostrar, mostra como que a pessoa vira presidente da empresa? Não. Depois a gente vê então. Porque hoje, as pessoas que entram no mercado de trabalho, se elas olharem e falarem assim, quantos estagiários hoje entram querendo ser presidente da empresa um dia? Né? Quer dizer, a minha jornada profissional desenhada não mostra que a pessoa tem como chegar lá, né? Mesmo que seja só pão e circo, mesmo que seja só no desenho, né? Não mostra, né? Aí eu lembro de perguntar assim, a sua jornada profissional mostra como que eu, por exemplo, diretor de entrega, posso virar um diretor financeiro? Não. Por que eu não posso querer ser um diretor financeiro? Por quê? Porque eu não posso, de repente, fazer uma jornada diferente para ser um diretor financeiro, né? E é o que você disse, você é o dono da sua jornada profissional. Não é a empresa que é a dona da sua jornada profissional, né? A empresa te contrata por um conjunto de habilidades, né? Mas elas não resumem você. Eu acho que esse é o grande segredo do negócio, é você entender que você é muito maior do que aquela... E é o ser estar que você falou, né? Isso mesmo, do que aquele conjunto que você foi contratado. Então, olhar para a sua carreira como algo muito maior que a empresa faz muito sentido. E muitas vezes está tudo bem também se você não quiser ser CEO, né? Não tem problema nenhum. As carreiras elas podem expandir para lugares diferentes. Para antigamente a gente falava de carreira em Y, depois foi para W e agora já nem sei. Agora é o abecedário inteiro. Então as possibilidades elas são muitas, mas a gente precisa realmente pensar nessas estradas onde a gente quer caminhar e ir construindo e usando as nossas melhores as habilidades e os pontos fortes que a gente vem desenvolvendo. Sim. Por último, eu perguntei, essa jornada profissional, ela mostra como que eu posso ser um desenvolvedor back-end?
eu ouvi por que eu gostaria de ser um desenvolvedor back-end? E eu perguntei, por que não? Por que não? Claramente, para a questão de span of control, de orçamento, de SG&A, de budget, é claro que a gente não encaixa naquela função, né, no planejamento, mas por que eu não posso? Né? Por que eu não tenho essa flexibilidade? Né? Eu conheço muitas pessoas que gostariam de voltar a desenvolver software, por exemplo, que já têm uma estabilidade financeira, que podem fazer com que elas optem assim, cara, eu já tenho meus investimentos, já tenho meus filhos na faculdade, meus filhos, você quer fazer o seguinte agora, quero ser desenvolvedor COBOL de novo, vou programar em Six, em Tandem, e vou ficar aqui na minha vida. Então, de novo, o que você falou, a jornada profissional, né, essa jornada é sua. Você sabe onde você quer chegar e como você quer chegar, né? Então não é um plano de carreira, é uma jornada profissional. Mas aí eu acho que, olhando pelo nosso, né, pela nossa janela de tecnologia, a gente vê que a IA vai derrubar tudo isso. Vai mudar esses paradigmas. Mudar esses paradigmas completamente. Porque, na verdade, acho que o repertório de habilidades ele vai ser muito mais importante do que os motivos pelos quais você foi contratado. Esse funil ele vai desaparecer. Sim. Na verdade, a gente vai começar a explorar essas outras habilidades que estão adormecidas dentro da organização, mas que podem estar dentro daquelas pessoas já prontas para serem aplicadas. Sim. Eu contratei boas pessoas na engineering, trouxe pessoas de empresas que eu até em algum momento duvidei que eu conseguiria trazer. Por exemplo, trouxe gente da Concrete ou da Globant, né? Pessoas que em algum momento eu pensei, cara, essas pessoas não vão sair de onde elas estão, elas não têm fatores de expulsão, né? Elas não têm coisas que falem, cara, não tô bem aqui na Globant porque os caras são tudo argentino, ou não tô bem aqui na Concrete porque ela vive na sombra. Não. Eles não tinham fatores de expulsão, né? O fato de eu conseguir, na entrevista, conversar com elas e explicar que eu estou trazendo elas para elas estarem como, né? E que a jornada profissional que elas teriam seria esse mapa de metrô, né? E elas poderiam, se elas quisessem, ir para a Sé ou ir pro... Me ajuda aí. Aqui é São Judas. Né? Eu não sou de São Paulo, então... né? Então, se elas quiserem ir para a Sé, ou se elas quiserem ir pro Morumbi, não sei, né? Elas podem se locomover. E isso foram coisas que fizeram eu trazer, na época, bons talentos, assim, né? Porque realmente é o que você falou do ser e do estar, né? E aí entra um pouco dos times multidisciplinares, né? A formação de times por competências, né? E não por cargos ou funções designadas, né? Por um grupo que não está dentro do time, muitas vezes. Então, você colocar sua competência a serviço daquela entrega, daquele produto, daquela jornada, daquela experiência, é o que realmente vai ser diferencial. Então, às vezes, nesta squad, você é um desenvolvedor, mas na outra squad você é um técnico, um líder de arquitetura. Você pode desenvolver diferentes papéis conforme as necessidades que você tem para chegar naquele objetivo do time. Sim. Então, acho que esse é o grande segredo de não se prender mais e poder expandir, e poder usar essas habilidades de uma forma mais aberta. Kate, uma questão que eu acho que dói muito nas organizações, né? É polêmico. Quem que é o responsável, ou os responsáveis, né? Até numa organização em rede, em que você vai distribuir melhor essas responsabilidades, né? Mas, por exemplo, para tratar essa transformação, esses hacks, porque a gente está falando de muita questão comportamental, né? A gente está falando de coisas do dia a dia que são soft skills, e a gente sabe que muitas vezes quando eu falo de soft skills, né? Eu estou ali falando não tanto em TI, não tanto em tecnologia, não tanto em processos, e mais com pessoas, né? Com RH. Né? Como que você vê, por exemplo, nas organizações hoje, e na tua experiência, como que funciona esse interlock? Legal, essa é uma pergunta bem importante para a gente entender muitas vezes como começar um hack, né? Hoje na Craft a gente está num design organizacional que tem uma vice-presidência de transformação, onde nesse guarda-chuva a gente tem tecnologia, pessoas, agilidade e marketing. Então a gente está dedicado muito ao hoje e ao futuro. E temos uma outra vice-presidência dedicada a operações e comercial, que olha o hoje acontecendo e, claro, de olho no futuro também. Bom, de qualquer forma, quando a gente pensa em transformação, como eu disse, são dois modos organizacionais que vão se conflitar, né? Faz parte disso, faz parte dessa evolução, os conflitos. A gente precisa, muitas vezes, divergir para convergir. Mas independente de você ser do time de transformação ou não ser do time de transformação, o desenvolvimento do mindset de crescimento é o que realmente vai fazer a diferença. Então,
os hacks, eles não são para o time de transformação, eles são para todos. Todas as pessoas podem hackear a organização, hackear a cultura e trazer a transformação. Comunique, convide e haja. Teste, experimente e mostre os resultados. Sempre quando você propor um hack, tenha outros hacks que você já fez ou que você conheceu ou vivenciou para exemplificar. Isso facilita muito a comunicação. Tenha um plano B se o seu hack não der certo. E, por favor, conheça as regras que você vai mudar. Isso é muito importante para que você também tenha domínio sobre aquela situação e consiga realmente extrair o melhor do seu hack. Quando você fala desses hacks, né, e desses pequenos movimentos, e você falou bastante do mindset, né, de uma mentalidade de crescimento, né, é o livro da Carol, né, que é o mindset, né, eu acho que fala muito sobre isso, acho que no começo do podcast a gente falou um pouco sobre a gente aprender, né, e as pessoas nos ensinaram, conhecimento ninguém te tira, né, e quando você vê que faz parte da mudança, entre aspas, né, a gente conhece o jargão, aprender a desaprender, né, eu aprender que o que me trouxe até aqui, né, nem sempre eu vou conseguir, de uma maneira ou de outra, manter esse conhecimento, eu preciso abrir um espaço para ter novos conhecimentos, né, e aí eu lembro um pouco do livro sobre isso, de eu conseguir fazer essas mudanças, de eu conseguir me preparar e que coisas que eu aprendi até então, eu não trate como princípios, eu não trate como coisas imutáveis, né? A gente sabe que até mesmo no mundo acadêmico, a gente se forma às vezes com um material, com uma bibliografia específica, e aí de repente, dali a 4, 5 anos, o que você aprendeu, né? O próprio autor já está reescrevendo, dizendo que ele estava errado, né? E isso muitas vezes é dolorido. Para algumas pessoas isso é dolorido, porque as pessoas se apegaram muito àquilo que elas, entre aspas, aprenderam, né? E eu acho que o livro da Carol fala sobre isso, sobre você conseguir abrir esse espaço para você aprender coisas novas e entender que algumas coisas que você tinha por princípios, né, já não fazem mais tanto sentido e você tem que conseguir botar eles em xeque. Né? Então eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Nessa mentalidade de crescimento, né? E eu não ficar com, como diz o livro, o mindset fixo, né? Então não, que eu tenha ele preparado, e aí a gente fala de novo de incertezas, de erros, de hipóteses, né? Porque eu não preciso ganhar todas, né? Ou melhor, eu preciso entender que mesmo que eu encontre algo que não funcione ou algo que eu vá mudar, né? Isso não me torna um incompetente ou isso não torna por si só um insucesso. Mas é um processo, é uma jornada. Durante muito tempo a gente foi educado para acreditar que adultos não mudam, né? Que as pessoas não mudam. Eu casei com ele, ele é assim mesmo, né? Eu vou ter que aceitar do jeito que ele é, porque eu já sabia antes de casar. E isso, gente, a neurociência já provou que é mentira. Então, as pessoas mudam, as pessoas evoluem, elas aprendem coisas novas. Todos temos capacidade de aprender, desaprender, aprender novamente. E não faz sentido nenhum, nesse momento que a gente vive de incertezas, incompreensão, de tudo muda o tempo todo, que a gente não esteja aprendendo, que é o lifelong learning. Então, aquilo que você aprendeu lá na faculdade é perfeito, ele te trouxe até aqui, mas para te manter ativo, para te manter relevante, você precisa estar aberto a novos aprendizados. Tem uma história que eu vivenciei com a minha filha que resume o mindset de crescimento que eu tive que desenvolver também. Quando ela tinha 6 anos, ela viu um pessoal patinando e ela falou: mãe, eu quero patinar. Eu virei para ela e falei: não, filha, você não sabe patinar, você não vai poder patinar. Ela falou: mãe, eu não sei patinar, mas eu sei aprender. E isso eu trago para a minha vida. Eu não sei patinar, mas eu sei aprender, gente. E essa é a história dos hacks, essa é a história da transformação. E você provavelmente precisou aprender a patinar para poder ensinar ela a patinar. Né? E tá desenvolvendo esse skill, enfim, buscando a proficiência. Caiu muito, né? Tem que começar, como é que é? Tem que cair para frente, não pode cair para trás. Tem que começar pequeno. Primeiro aprendizado de patinar, eu acho que é esse, né? Tem que cair para frente, não pode cair para trás. Né? Tem que começar hoje, tem que começar pequeno, né? Sim. Tem que começar conhecendo um pouquinho a técnica, né? Conhecendo as regras. Tem uma série de coisas que a gente pode trazer facilmente para essa jornada. Kate, o assunto está fantástico, eu tenho certeza que, cara, a gente tem que fazer outros episódios, tem que fazer outros podcasts, mas o tempo é curto e ele está encerrando, né? Tenho certeza que você tem para compartilhar com a gente muitas ideias, né, sobre esses hacks, né? O que você está bolando aí para frente? Bom,
Vou trazer algumas ideias aqui para vocês para já deixar todo mundo com tarefa de casa, hein? Pensa o que te deixa irritado na tua organização, o que te deixa irritado no teu dia a dia, o que gera fricção. Uma das coisas que tenho certeza que vai ser resposta são as reuniões. Então, são muitas reuniões, agenda cheia, poucos intervalos entre as reuniões. Um hack muito fácil de aplicar é diminuir o tempo das reuniões, trazer pauta, criar modelos diferentes. Mas eu vou sugerir um para vocês que não é tão habitual, mas que pode dar muito certo. Crie uma pesquisa de felicidade das reuniões. No final de cada reunião, peça para que quem participou daquelas reuniões recorrentes, principalmente, responda essa pesquisa, trazendo ideias de como pode melhorar aquela jornada. Reuniões com índice muito baixo, ou você reformula ou você cancela. Já deixe isso claro para todos os participantes, o que vai ser feito. Essa é uma forma de você já começar a mudar o seu dia a dia e começar a liberar espaço produtivo para outras atividades. Outro hack muito legal é descobrir as pessoas que são inovadoras e criativas dentro da empresa. Esse é um trabalho que às vezes a gente espera que o RH venha contar pra gente, né? Que tem uma pesquisa, um DISC, um teste psicológico e tudo mais. Respira. Peça para cada pessoa do seu time, cada pessoa da organização, as pessoas de negócio indicarem uma pessoa criativa que elas admiram e gostam de trabalhar juntos. Você vai conseguir aí uma lista de pessoas que colaboram criativamente com a organização. Chame ela para os seus projetos. Chame elas para opinar, chame elas para idear, faça com que elas participem. Tragam elas à tona. Muitas vezes essas pessoas são pessoas que elas colaboram de uma forma tímida no one-on-one e não aparecem e muitas vezes você não está conseguindo ver elas. Então é uma oportunidade de você incluir elas nos seus processos. Muito bom. E aí você tem, né, toda uma linha de valorização, de recompensar a pessoa, de promover a pessoa, né? Eu costumo falar, e aí também trago na minha jornada profissional, a questão de impacto, né? Eu costumo medir o impacto e digo, cara, o impacto ele pode ser medido pela quantidade de pessoas que conhecem o teu trabalho na companhia. Né? Porque muitas vezes falam impacto de uma maneira fluffy, né? Impacto a gente lembra um martelo batendo, né? E eu sempre digo, cara, impacto, principalmente o positivo, né? Porque nesse caso o impacto pode ser negativo também, a quantidade de pessoas que conhecem o seu impacto, ele pode ter sido por ações negativas, né? Mas eu acho que dá sim para você entender a envergadura que você toma na companhia, como que repercute as suas ações, né? E você poder fazer essa medição, essa mensuração do impacto da pessoa, né? Então, claramente, esse movimento promove as pessoas, ajuda que outras pessoas da organização conheçam e digam, cara, fulano, beltrano, ciclana, eles sim trazem um impacto positivo. São pessoas, né, que vale a pena a gente olhar com outros olhos. Inclusive, quando no futuro a gente desenhar uma nova persona para o tipo de profissional, de líder que a gente busca, a gente pegar predicados daquele profissional que está mais em voga agora, né, e colocar lá como algo que a gente tem que multiplicar na companhia, né? Muito legal. Kate, obrigado pela sua participação. Fica o convite para muitas outras. Infelizmente aqui o nosso tempo está acabando, né? Gostaria que você falasse alguma coisa também para o público para se despedir. Parafraseando Peter Drucker, a cultura come a transformação digital no café da manhã. Então, hackeie, aprenda a hackear, interesse-se por isso, olhe do ponto de vista de onde você está e entenda o que você pode mudar e que você tem autonomia para mudar. Arrisque-se e divirta-se. Então chegamos ao fim a mais um episódio do Taking Cast. Kate, muito obrigado, né? Você que está nos assistindo, fique ligado aos próximos episódios do Taking Cast no YouTube e no Spotify. Muito obrigado.